Eu cresci vendo a Superaço crescer. Há 16 anos, a Superaço era um sonho que cabia em um pavilhão de 750 metros quadrados. Foi a união entre o sonho de Rafael e a expertise de Rogério para negócios, que transformou a ideia em realidade. Esse foi o início de uma empresa protagonista no mercado do aço, com um olhar fixo na expansão. Como eu vinha do ramo do aço de muito tempo, a vida inteira praticamente trabalhando nesse negócio, com alguma experiência já em grandes empresas, a vontade sempre foi então de termos de abrirmos o nosso próprio negócio, né? No início era um momento bem difícil do cenário econômico aí, mas a gente decidiu abrir a empresa muito devagar, muito com os pés no chão, para que a coisa pudesse ir tomando forma ao longo do tempo, né? Eu resolvi apostar as minhas fichas aqui na Superaço. Acabei deixando para trás uma história de 29 anos na época, para vir para Caxias com a família que me acompanhou, foi muito legal, me dando apoio. E aí comecei a botar todos os meus esforços e meu relacionamento aqui. E aí o Superaço teve um novo momento, né? Um momento de crescimento, um momento que ficou conhecida no mercado, e isso foi uma coisa legal assim que aconteceu, porque a empresa começou a ter alma. E quando começou a ter essa alma do empreendedor e do comercial, ela tomou uma força muito grande. Mas essa soma de experiência, de conhecimento do mercado local, regional, com a experiência que o Rogério tinha, o conhecimento dos principais fornecedores, nos deu a condição de dar um passo muito grande para frente, né? Acho que essa junção, essa união aí foi muito importante, e o trabalho muito sério, muito árduo de todas as pessoas que se comprometeram com a empresa, né? Apenas um ano depois do início, aquele espaço ficou pequeno. A Superaço migrou para uma sede maior, de 2.000 metros quadrados no Desvio do Risso, o lugar onde, até hoje, pulsa o nosso serviço de corte e dobra de vergalhões. Eu sou o Renan, diretor da Superaço. Iniciei minha trajetória 20 anos atrás na RR, literalmente puxando ferro. Meu pai, o Rogério, ele é um dos fundadores da RR, e quando lá com 16 anos eu comecei a querer trabalhar, entendemos que devia começar realmente onde todo mundo começa uma carreira, né? Passei por diversos setores, com o tempo me encontrei em compras, onde eu consegui começar a trazer resultado de verdade para dentro da empresa. Após isso, comecei a assumir cargos de gestão, fui gerente filial, fui gerente comercial, fui gerente geral da empresa. Quando começamos os investimentos aqui na Superaço, não trabalhava diretamente aqui, mas trabalhava de forma sinérgica entre as duas empresas, que tínhamos a família no quadro societário ao mesmo tempo. Eu cresci vendo a Superaço crescer. Eu lembro de quando eu era pequena, nas primeiras vezes que a gente vinha para Caxias, saía de Porto Alegre, vinha para Caxias para arrumar o depósito. Então eu lembro que os meus dentes recém estavam caindo, eu era banguela, e eu e a minha mãe, a gente ficava no carro olhando todo mundo trabalhando, o Rogério, o Ricardo. Eu lembro das empilhadeiras, era meu sonho andar numa empilhadeira. E eu lembro muito disso quando era um pavilhão bem pequeno, tinham pouquíssimas pessoas e todo mundo trabalhava junto. Então o pessoal do comercial, o pessoal da fábrica, trabalhava todo mundo junto, né? Eu acho que isso tem muita relação com hoje, né? Muito do nosso projeto também, da sinergia entre todas as pessoas, porque todo mundo se ajuda, né? Todo mundo se ajudou desde sempre. E eu me lembro muito disso. E à medida que o negócio expande, as pessoas crescem junto.
A Superaço oportuniza uma verdadeira trajetória de evolução para todos aqueles que assumem o compromisso de escrever essa história conosco. Iniciei na Superaço como vendedor externo, passei para vendedor interno na época em virtude da demanda que tinha. E quando abriu a filial ali no bairro Santa Catarina da Construção Civil, eu fui para ser responsável pelas cargas, enfim, fui crescendo junto com a empresa até se tornar gerente dessa linha. Depois da minha entrada, né, o Bruno, por exemplo, eu contratei ele como menor aprendiz no bairro São José. Eu lembro que quando ele foi lá fazer entrevista, eu não entrevistei o Bruno, eu entrevistei o pai dele, que o pai dele estava com ele. Né? E a partir daquele momento lá, o Bruno entrou como estagiário da empresa e chegou hoje aonde ele está, né? Mérito dele, mas muita oportunidade que a empresa proporcionou para ele também. Então, o carinho que eu sinto pela empresa nesse sentido de proporcionar o crescimento, aonde eu tô nele, o Bruno tá nele, o Diego de compras, que hoje é responsável por compras, também tá nele, que somos o pessoal mais da antiga, assim, é algo muito gratificante. Eu represento, acredito que todos que tiveram um crescimento aqui na empresa, né? Já são quase 11 anos aí de trabalho, uma trajetória desde menor aprendiz até a gerência da empresa. Então, obviamente, a gente sabe que o crescimento ele não depende só da empresa de olhar para a gente e oportunizar, e sim da gente ter vontade de crescer. Eu acho que a base familiar é importantíssima, tu ter uma base sólida por trás, que te incentive, que te apoie, que te faça buscar a tua melhor versão. Mas trabalhar em uma empresa que busca oportunizar, que vê as pessoas, que consegue também extrair a melhor versão das pessoas, isso é o complemento, é a cereja do bolo para poder ter sucesso, né? Me sinto muito, muito orgulhoso de trabalhar e fazer parte, principalmente, de ver uma empresa que tinha 20 funcionários quando eu comecei, 2 unidades, onde tudo era no grito, onde a gente se dedicava muito e principalmente estar trabalhando com pessoas aqui dentro ainda que fizeram isso acontecer. O crescimento do Bruno foi um caso atípico, assim, porque ele sempre foi um guri muito esperto, assim, no sentido de querer aprender, de querer se desenvolver, de ir atrás da informação, sabe? Então, eu lembro que ele fazia o estágio conosco à tarde. Ele chegava do colégio, que ele estudava no Colégio Santa Catarina, chegava no colégio com o uniforme do colégio, de boné, todo malandrão. A gente ia almoçar, cruzava com ele vindo para a empresa, ele já tinha almoçado, enfim. Quando eu voltava para a empresa, estava ele lá de calça jeans, todo arrumado, preparado para trabalhar, assim. Então, ele sempre foi uma pessoa que sempre vestiu, digamos assim, um momento que ele estava vivendo, assim. Era aquela oportunidade, ele abraçava e teve o crescimento dele por causa da oportunidade, mas muito mérito dele, assim. Então, naquela época ele trabalhou de menor aprendiz, ele me ajudava na parte de expedição, nota fiscal, auxiliar com os vendedores externos. Depois de um tempo ele se destacou muito nessa oportunidade que foi proporcionado ele ajudar lá na matriz, onde tinha uma demanda maior, como auxiliar também, auxiliar comercial. Passou de auxiliar comercial para vendedor interno, de vendedor interno para vendedor externo, de vendedor externo para gerente de unidade, lá em Bento, e hoje ele é o gerente de operações aqui da unidade da matriz, no caso. Todo dia é um novo desafio para mim, porque eu tenho 26 anos, eu ocupo um cargo de gerência. Não é fácil para mim, porque é tudo novo, gente. Tenho uma formação, estou procurando me especializar, mas é minha primeira vez sendo gerente. Então eu não tenho bagagem de outras empresas para poder agregar e fico muito contente que a empresa busque trazer gente que tem essa bagagem, porque acaba sendo uma escola para mim. Quando o Bruno veio para a Matriz, ele veio enfrentar um novo desafio, que é onde ele está se desenvolvendo mais profissionalmente, e com isso também abriu oportunidade para mim em Bento Gonçalves. E o contato que eu tenho com o Bruno é direto e dia a dia. Todo dia a gente troca informação, conhecimento, se ajuda dentro do Grupo Superaço, tanto na vida pessoal e profissional. A minha indicação para assumir a gerência, ela é recorrente de alguns anos de trabalho e dedicação. Mas quem fez isso acontecer foi o estopim, foi o Bruno, junto com o diretor da empresa, com o Renan,
que abriram essa oportunidade para mim poder crescer profissionalmente e me desenvolver. Assim como o Rogério apostou todas as suas fichas na Superaço, a empresa devolveu essa confiança, apostando suas fichas nas pessoas. Porque entendemos uma verdade simples: o crescimento real precisa de gente em primeiro lugar. Eu gosto de contar para as pessoas novas um pouco da história, para entender a trajetória que a Superaço ela olha para a pessoa assim. Eu gosto que as pessoas vejam, tipo, onde que eu passei, contar a história, onde que eu cheguei, e as pessoas que estão vindo, né, essas novas pessoas que estão entrando na Superaço, possam seguir essa trajetória também, para apostar junto nas novas tarefas, apostar junto nas novos desafios que estão vindo, que com certeza é para crescer cada vez mais. Então, é para aposte mesmo na empresa, confie, né? 11 anos de casa, né? A Superaço, até eu comento com os amigos, né? O que eu conquistei hoje, chega até a me emocionar um pouquinho, né? Porque até as viagens que eu consegui fazer, a Superaço me ajudou a conquistar muita coisa. Muita coisa. E aprendizado, então, assim, e muita ajuda do meu amigo aqui, o Renan. Ele que, eu acho que... Diego, calma. Tu se estressa mais que eu, e eu sendo diretor. Mas a gente tá lá pela empresa, né? Tipo, tudo que a gente conquistou até aqui, e é como eu quero ainda levar pra frente isso, né? Minha primeira comissão, R$15. Aquilo foi um baque para mim. Eu digo, meu Deus, será que eu sou só isso? Mas não, eu peguei aquilo como combustível de crescimento, sabe? Trabalhei, comecei a prospectar, liguei para vários clientes conhecidos e graças a Deus tive bastante oportunidade. Muitos clientes abriram a porta para mim, apostaram em mim também, entendeu? Pela minha bagagem de anos no mercado. E eu quis não só mostrar para mim, como mostrar para eles que eu podia mais, entendeu? E com o suporte de que eles me passaram, a confiança todas ali, eu consegui. Hoje, graças a Deus, a gente está bem, já temos uma carteira bastante grande de clientes, né? Passado, eu estava entre os top 6 do faturamento de toda a nossa empresa, e graças ao apoio deles, né? O que para o mercado era incerteza sobre o futuro, para nós serviu de combustível para um novo salto. Buscamos o crescimento em meio à adversidade. Forjados pela experiência, enfrentamos e vencemos a maior crise sanitária do século XXI. Essa pandemia acabou dando um fôlego, um plus para a empresa, porque havia pouco material, pouca demanda de material na época, porque as usinas tiveram que reduzir quadro de pessoal, e quem tinha material conseguiu atender bem o mercado com uma margem de preço fora do normal, né? E a empresa, enfim, que estava em um mês preocupada se ia conseguir voltar a funcionar, no mês seguinte já estavam comemorando números absurdos, imagem que nunca a empresa teve na vida, né? E isso tudo graças à coragem, né, dos gestores, da direção, em um momento, às vezes, de dificuldade, ter coragem de investir ainda mais na empresa, né? Isso fez com que os funcionários acabassem tendo mais coragem, abraçar a causa e fazer com que a empresa hoje esteja chegando no patamar que está. Em 2020 veio a pandemia, e com essa pandemia nós vimos uma grande oportunidade. Enquanto todo mundo estava achando que ia falir, que ia morrer, eu falei para o sócio na época, o Rafael, dizendo para ele: Rafael, eu passei por isso em 1986, na época do Plano Cruzado, Sarney, presidente do Brasil, que eles congelaram os preços, e congelamento de preço, faltou mercadoria, e as mercadorias dispararam os preços, e tudo que se tinha se vendia. Portanto, com esse desarme da indústria, com medo da pandemia, que foi o lockdown, as pessoas tiveram que ir para casa,
eu tenho certeza que ali na frente vai começar a escassear o produto e a gente vai ter um novo momento dentro da empresa. Dito e feito, a Superaço teve um crescimento absurdo e aí veio a nova fase da Superaço, uma terceira fase, vamos dizer assim, que é a fase, terceira ou quarta, né? Que é a fase que o Renan, que já estava aqui, que foi a pessoa que abriu as filiais, foi guindado à condição de diretor e começou a mostrar a sua qualidade, né? Para mim, um dos principais pontos da sucessão é tu deixar de ser o filho do dono e tu passar a ser o dono também. E isso não é o papel, não é o quadro societário. São como as pessoas te enxergam. E quando eu fui abrir Bento, estava recebendo uma visita de um fornecedor e estava contando que eu ia sair de compras e iria abrir a filial de Bento. Ele me olhou e parou e me disse: tu já parou para pensar que se dá certo, tu vai virar o Renan da Superaço, e se der errado, tu vai ser para sempre o filho do Rogério? Dizem que mar calmo não faz bons marinheiros, assim como a calmaria não forja grandes líderes. Com pouco mais de um ano na direção, Renan encarou a maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Ver a unidade de Canoas embaixo d'água não foi o fim, mas o ponto de partida para uma decisão fundamental. Nós aqui na cidade de Caxias do Sul não tivemos tanto problema com isso, né? Mas as regiões, né, que a empresa atende, né, foram muito afetadas porque a maioria das vias foram interrompidas, né? Pontes caíram, encostas desceram e a gente acabou ficando ilhado sem poder atender essas regiões próximas a Caxias do Sul. Isso prejudicou bastante a empresa. Nós tivemos problema em uma das nossas unidades que ficou embaixo d'água por 45 dias. Né? E a gente teve que naquele período de 40, 45 dias, se adaptar, né? E buscar saídas, né? Para conseguir atender outras regiões, todas pela unidade de Caxias do Sul. As outras unidades ficaram bastante afetadas. Depois veio a enchente, né? Tu sabe que um dia tu está trabalhando normal na empresa, desculpa. Tu tá trabalhando normal na empresa, assim, sabe? Tu sai do serviço. A tua trajetória, tu não imagina. Um dia normal de chuva, no outro dia tu retorna para tua empresa, tu vê o teu local de trabalho inundado. Foi a última vez em que eu tive medo. Tenho muita cautela, penso, medo. Desde então não enfrentei mais. A enchente se tornou a oportunidade de escrever uma nova página, um novo motivo para avançar. Transformamos o cenário difícil na mudança da unidade de Canoas para uma estrutura ainda maior, em Cachoeirinha. Tudo em apenas 45 dias. Desde então, o orgulho dessa reconstrução é o que nos impulsiona a ganhar cada vez mais espaço na região metropolitana. E ainda bem que a gente tem o Rogério, que foi um cara que deu gás, mostrou coragem, confiança, mostrou um caminho e me mostrou, e aí eu toco muito nos valores passados por ele, de que não é só dinheiro. A decisão financeira era encerrar as atividades. Quando eu vi aquela situação, foi uma parte de mim que parece que acabou, né? Mas não acabou, gente. Não acabou, graças a Deus não acabou. Pegamos luva, pegamos esponja, rodo, fizemos uma limpeza geral naquilo ali. Tá? Da catástrofe a gente tentou fazer um ambiente mais, não vou dizer melhor assim no momento, porque o baque foi muito grande, né? Pegamos os caminhões aqui de Caxias para nós fazer a transferência da filial de Canoas para Cachoeirinha.
Eu acho que em menos de um mês, se não me foge a lembrança, em menos de um mês, acho que a gente já estava com o estoque todo lá em Cachoeirinha, praticamente pronto para atender o cliente, com as portas abertas ali, né? Bom, pelo que a equipe, enfim, das conversas que eu tive, a mudança de local, ela gera uma nova perspectiva, como se fosse uma nova história. Eu acho que até muito semelhante às pessoas que foram impactadas pela enchente, que tiveram que voltar para sua casa ou que se mudaram. Então é como se fosse uma folha em branco que a gente tem a oportunidade de reescrever a história de um formato diferente, com uma estrutura maior, com mais possibilidades e inclusive com maior espaço. Expandir está no nosso DNA. É a parte da nossa história e o destino do nosso futuro. A Superaço tem um projeto robusto, quase heróico, de triplicar de tamanho até 2030 e conquistar o território nacional. Um sonho grande que se constrói com método, inteligência de dados e muito trabalho duro. Fizemos há 2 meses uma troca de uma gestão e essa nova gestão, nesse momento ela tem 40 dias, ela vem já trazendo resultados. É uma gestão mais robusta, com mais método, com mais conhecimento que a gestão anterior. Então eu acho que tudo isso tende a agregar na unidade da nova gestão que foi colocada agora, que vem sim destravando o potencial que a gente sabe que tem. Eu vim com o desafio de liderar a equipe da filial de Cachoeirinha, com o desafio de crescer no mercado, fazer diferente, propor novas soluções e desenvolver a equipe. Acho que o meu objetivo e maior desafio nisso é manter a essência da Superaço e enquadrar ela nesse futuro, né, de inovação, tecnologia e sem perder a nossa essência. As perspectivas são ambiciosas, a gente quer crescer e quer crescer muito, com consistência, desenvolvendo as pessoas, sendo próximo do mercado, pensando diferente e questionando as coisas como elas sempre aconteceram. Então com certeza nos trouxeram até aqui, embasaram o nosso crescimento, mas para a gente continuar crescendo e na velocidade que a gente quer crescer, a gente vai ter que fazer muito além. O crescimento que nós tivemos até hoje, com basicamente com 16 anos de empresa, foi tudo numa palavra que o meu diretor até não gostava até esses dias, agora ele está gostando, que é no feeling, né? No negócio a gente sempre foi crescendo, sabendo que podia dar certo, sim, mas não era estruturado com informações, com própria análise de mercado para que isso acontecesse. Então, esse projeto ele vem justamente para isso, né? A gente cresceu muito até agora, né? A gente está num tamanho que hoje a gente não pode e não pensa em errar. Então, a estrutura com esse projeto vem justamente para isso, para que esse crescimento em 5 anos aconteça de forma organizada, de forma analítica, né? Coisas que até então a gente veio crescendo, né? Porém não tinha informação que pode dar certo. Não, a gente ia e fazia dar certo. Agora é o contrário, a gente está indo com a informação primeiro para que dê certo de forma saudável, de forma que não aconteça erro, né? Estamos com um projeto em andamento, um planejamento para até 2030 praticamente triplicar o tamanho da empresa. Com certeza não é com a estrutura, não é com o tamanho que estamos, e estamos preparando para o primeiro passo. Obviamente nós temos muitos degraus até lá, estamos dando os primeiros, então desde 2023 a gente vem preparando uma expansão nacional também, tornar o negócio escalonável, como essa nossa cultura que está sendo implementada, ela vai ser replicada mais rápido, com força, sem perder a essência do que nos trouxe até aqui. Quando eu explano o planejamento para 2030 e quando eu explano as minhas ideias, que elas vão mais adiante, muitas vezes chamam de sonho, eu chamo de objetivo. Hoje já é um objetivo, já foi um sonho, é possível.
A gente está estruturando, a gente está trabalhando e a gente enxergou com base em dados que não é loucura. É totalmente possível. É robusto, é forte, mas é possível. Com o nosso objetivo de ampliação do Grupo Superaço até 2030, a logística também vem cada vez mais se preparando e analisando rotas estratégicas e parceiros logísticos para a gente conseguir atender a todas as demandas que a empresa está buscando atender durante esse período. O passo mais importante da Superaço até o presente momento é o projeto Sinergos, que gera muito frio na barriga de todos, porque é muita coisa que a gente está fazendo e bastante coisa ao mesmo tempo. Mas a gente tem a humildade suficiente em saber que se não estamos preparados, a gente vai buscar ficar. Então a gente está buscando ficar preparado para 2030. Diminuir a chance do erro de movimento, né? Então, de novo, ver que a empresa busca isso passa confiança para os colaboradores, passa confiança para os colegas e passa confiança para a gerência. Quando essa humildade existe, eu acho muito legal. E eu acho que com o time que tem, aperfeiçoando capacidade técnica, intelectual, com a força de vontade que existe aqui dentro, é sucesso. Não vejo como dar errado. Não vejo como dar errado. E vamos triplicar, né? Não é vamos tentar, vamos... Vai acontecer, é fato. Só tempo, vai rolar. Vai acontecer. São as pessoas que fazem parte do time que inspiram a vontade de crescer, de inovar e de buscar novos mercados. Porque no fim do dia, as pessoas são o único e verdadeiro motivo para a Superaço existir. Que essa é a essência da Superaço, a gente pensar nas pessoas, né? A gente não é só o nosso produto, a gente é as pessoas, a Superaço é feita de pessoas. E é isso que eu mais tenho orgulho, né? Porque a nossa direção se preocupa muito com todos. Eu tenho também muita consideração pela empresa, por ela ter dado a oportunidade no mercado hoje para mulheres, que ainda assim é um mercado mais masculino, mas que traz a força da mulher e prova que excelência não tem gênero. Nós somos uma empresa jovem ainda, mas com a robustez de empresas de 30 e 40 anos, né? Então, se ela chegou nesses 15 anos aqui, com certeza, com esses valores que a empresa tem, com essa juventude, não de idade, mas a juventude que todos têm, porque quando você vem para uma empresa em que os diretores, eles vêm já com essa energia para a gente, eles acreditam, como que a gente não vai acreditar que vai crescer? Como que a gente não vai dar o máximo para que isso aconteça? Gosto de trabalhar no Superaço, gosto de fazer parte dessa equipe, sabe? Então, por isso que eu me motivo quando eu falo assim, porque a empresa é minha também, eu digo, né? Bom, o recado que eu poderia dar ao Rafael, que eu gostaria de dar ao Rafael de 15, 17 anos atrás, é que talvez tivesse um pouquinho menos de ansiedade, que pudesse relaxar um pouco mais, porque as coisas iriam acontecer ao natural da maneira que a gente estava fazendo. Mas eu admito e confesso que não faria nada diferente do que foi feito até o momento. O meu papel é esse, abraçar a ideia da empresa, confiar na empresa e estar sempre disposto a ajudar no que for possível. O principal seria que todo esforço vale a pena, que as coisas acontecem. Um recado que eu daria para mim mesmo é continuar se dedicando, se aperfeiçoando, se qualificando e não ter medo das oportunidades que aparecem na vida, porque tem a lei da semeadura, tudo que se planta, colhe. Olha, vai ser bem interessante olhar, tipo, lá na frente esse vídeo que eu estou fazendo agora e pensar, tipo assim, cara, tu viu onde tu está hoje? Olha a posição que chegamos, aonde que a empresa atingiu as metas. Eu quero que isso aconteça, né? A adaptação é o segredo de um crescimento que vence qualquer desafio. E o reconhecimento é a base de pertencer. Ser Superaço é ser, na essência, superação de metas, de barreiras e de nós mesmos. Eu gosto muito de Charles Darwin, estudo bastante e as espécies que sobrevivem por mais tempo não são as mais fortes, são as que mais se adaptam.
A Superaço hoje é uma referência nacional, já não é mais uma referência só em Caxias, como foi lá no começo. É uma referência nacional, um player muito respeitado pelos concorrentes e pelas usinas no Brasil, sendo disputado algumas vezes até ferrenhamente pelos fornecedores para estar presente aqui dentro. Então nós estamos num novo momento e nós não temos limite, nós não pararemos de crescer. Eu vou dizer assim, faria tudo exatamente como eu fiz, sem 1 milímetro de mudança, e o grande acerto, o maior acerto da minha vida e o maior orgulho da minha vida é ter trazido o Renan para o meu lado. Hoje o Renan me enche de orgulho, hoje eu vivo aquilo que eu gostaria que meu pai visse, hoje eu estou vivendo isso. O Renan é um exemplo de homem, um exemplo de empresário e vai nos levar muito longe. E que a gente nunca perca o espírito de equipe. Nós sempre fomos a empresa que mais quis fechar um negócio no mercado. Nós não podemos perder, não importa o tamanho. Temos limitações, entendemos, mas até a última gota de suor a gente vai querer viabilizar o negócio. Estamos nos preparando para nos tornarmos quem a gente quer e não sendo quem nós somos. Então, para mim é extremamente importante culturalmente que as pessoas entendam o quão importante é isso e o quanto, sim, é muito importante a trajetória de todos aqui, mas que a gente precisa do próximo degrau, e depois o próximo, para nos tornarmos tão grande quanto queremos. Primeiramente até 2030, mas depois quem coloca o limite somos nós mesmos, então o limite é o céu.